Amém? Deus é soberano, é Deus que governa sobre as nossas vidas. E acho que uma prova boa disso é a situação que estamos, e ainda assim é Ele que governa nós, e nós encontramos alegria apesar dos apesares, né? E agora a gente vai cantar, que a gente reconhece esse amor dele, e que a gente vai cantar desse amor para sempre. Pode bater palmas aí na sua casa, hein? Olha lá. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Nos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Irmãos, eu espero que vocês estejam tão alegres quanto estamos aqui cantando juntos. Vocês estejam soltando a voz aí na sua casa, batendo palma. E essa música fala de levantar as mãos, né? Isso era um sinal no Antigo Testamento que a gente traz até hoje, que era para dizer que a gente não tem nada para entregar para Deus. A gente levanta nossas mãos vazias. E é por isso que toda a glória e todo o poder é para Ele. E a gente vai cantar que a gente não vai deixar de louvar e de buscar Deus, porque sabemos que somente tudo é para a glória e para a honra dele. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te
deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Amém, irmãos? Que você esteja cantando isso de fato, e eu também, vivendo para a glória de Deus, vivendo para adorar a Deus. E a gente não sabe que a gente sabe que uma simples pandemia frente à glória e à exaltação de Deus não pode impedir isso. E agora a gente vai cantar que a gente quer servir ao Senhor, a gente quer adorar o Senhor, e a gente quer que o desejo dele seja feito em nossas vidas. Por mais que seja, às vezes, meio difícil cantar isso, não deveria ser, porque isso é desconfiar do amor de Deus. E por saber que Ele ama muita gente, a gente pode cantar isso com muita alegria.
Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado porque nunca antes, para mim pelo menos, e acredito que para toda a Filadélfia também, ficou tão claro o privilégio imenso que é poder louvar ao Senhor, poder estar com os irmãos, poder estar em comunhão. E eu quero pedir, Deus, para que o Senhor continue nos dando dessa alegria que só temos quando obedecemos a sua palavra, Deus. Deus, obrigado pelo privilégio, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que teve a morte da qual não merecia em nosso lugar, Deus, mas ao terceiro dia ressuscitou. Obrigado pela alegria indizível que o Senhor nos dá, pelo poder da salvação que o Senhor tem. Obrigado porque o Senhor é muito além do que podemos imaginar. Obrigado pela bondade que o Senhor derrama em nossas vidas. E obrigado, Deus, porque a tua poderosa mão continua nos humilhando e ainda podemos continuar vendo o tamanho do seu poder, o tamanho da nossa pequenez e continuar confiando num Deus tão amoroso e tão poderoso assim, Deus. Que o Senhor abençoe a palavra hoje à noite. E mais uma vez, Deus, obrigado pelo privilégio de estar reunido como igreja e que o Senhor possa abençoar para que os demais irmãos também possam compartilhar dessa alegria maravilhosa, Deus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, boa noite a todos. É um privilégio muito grande poder pregar hoje a palavra do Senhor aqui a partir da igreja. E vocês que puderam assistir aí pelo aplicativo não sabem como foi emocionante a gente poder estar aqui de volta. Até a Andréia comentou alguma coisa no WhatsApp, né? E de fato foi muito assim emocionante a gente estar cantando os cânticos com os quais nós nos acostumamos a louvar a Deus, e aqui no lugar onde nós nos acostumamos a louvar a Deus, de fato foi algo muito especial, e louvado seja Deus por isso. Eu quero, antes de começar com a nossa mensagem, deixar uma palavra de gratidão aí para o Pedro Navarro, Eduardo, a equipe do louvor que veio aqui para cantar, para ensaiar, para que a gente pudesse ter esse louvor. Tudo isso uma grande bênção de Deus para nós. Louvado seja Deus por todas estas coisas. Eu gostaria, queridos, que vocês pudessem estar compartilhando comigo alguns pensamentos que têm a ver com o momento que nós estamos vivendo, e em alguma medida eu enxerguei que, assim, e eu espero estar sendo guiado por Deus nessa minha percepção, eu enxerguei que há alguns paralelos
entre algumas situações que a gente vai compartilhar da Escritura e a nossa vida e aquilo que a gente está vivenciando hoje, né? Então, eu estou, até pelo fato da gente estar de volta aqui na igreja, pensando nessa pandemia que apareceu aí agora, o Covid-19, né? Pensando um pouco nas consequências. As consequências são incontáveis, todos nós sabemos. Talvez a que vá pesar mais será aquela dos contextos onde houve perdas de vida, pessoas que perderam entes queridos por conta da pandemia. Aí são aqueles que foram mais duramente impactados pela pandemia, aí, não é? Mas além das perdas de vida, de vidas que estão mais localizadas um pouco, que atendem vão atingir aí um percentual, 2, 3, talvez 4%, é muita coisa. Mas quando nós pensamos nas privações que a pandemia trouxe, aí nós temos uma universalidade de impacto. Todo mundo, de alguma forma, em todos os lugares do mundo, foi impactado e tem algum tipo de privação na sua vida por conta aí da pandemia. Então, a gente poderia pensar, nós temos privações de trabalho, de escola, de lazer, de não poder ir a um shopping center, de não poder fazer uma viagem. Quantas coisas nós fomos privados aí, e talvez a que está fazendo a gente sentir mais, a privação de poder estar com as pessoas queridas, com as pessoas que nós amamos. Isso está pegando muito, não é? Principalmente a gente que tem um contexto de igreja, de estar convivendo sempre com pessoas, com um agrupamento de pessoas, a gente está sentindo muito essa privação específica, além das outras, é claro. Bom, as autoridades estão procurando fazer com que a gente tente retornar ao normal, e se fala num novo normal, num normal diferente, talvez as coisas não serão mais como já foram antes, e para que a gente tente retornar a algum nível de normalidade das nossas vidas, o que as autoridades têm feito? Elas têm estabelecido protocolos, normas, procedimentos para que a gente possa, de forma segura, começar a retomar a nossa vida como ela era antes. Então, é importante que a gente obedeça esses protocolos. Mas a pergunta que todo mundo tem feito, cientistas, pesquisadores, médicos, pensadores, estão perguntando para os filósofos, a pergunta é a seguinte: como é que nós vamos voltar? Nós vamos voltar a uma vida que a gente possa considerar normal, ou a gente vai ter que adquirir uma série de mudanças, de transformações, de diferentes relações para que a gente possa continuar seguindo a vida? Essa pergunta está sendo feita. E eu queria estender, então, um pouco até essa pergunta. Como é que vai ser o retorno da nossa vida espiritual quando nós voltarmos após estas privações que nós estamos experimentando? Porque, veja, nós estamos como Igreja de Jesus Cristo experimentando especificamente uma privação muito importante, que é a nossa capacidade de poder estar fazendo o nosso culto congregacional e de conviver como igreja. Porque a igreja, exatamente esse agrupamento de pessoas que professam a mesma fé, a fé no Senhor Jesus, que convivem, que caminham juntas, e a gente está impedido de poder fazer esse ajuntamento, que é uma dimensão importante e tem que ver com a própria essência da igreja, tem a ver com a própria essência. Então, quando a gente pensa em igreja, a gente pensa em comunhão, em pessoas estando agrupadas, juntas, num culto congregacional. Não é? A gente se reunia para fazer essas coisas, a gente tem uma convivência enquanto povo de Deus, e a gente está privado destas coisas. Então, como é que a gente vai voltar? Como é que vai ser o normal disso? Então, graças a Deus, louvado seja Deus, porque nós temos tecnologia que permite a gente estar aqui compartilhando, pelo menos virtualmente, as nossas fisionomias, não é? E trazendo uma mensagem, compartilhando e convivendo. Mas eu queria remeter um pouquinho a mente de vocês para uma época, há um bom tempo atrás, a uma época remota, mais ou menos entre o 6º e o 5º séculos antes de Cristo.
um bom tempo aí, eu estou falando entre 2.500 e 2.600 anos atrás aí. O povo de Deus, os israelitas, eles, por conta da desobediência a Deus, por conta de rebeldia, eles sofreram um duro golpe. E isso já havia até sido profetizado pelo próprio Deus. Então, o que aconteceu com esse povo? Eles foram expoliados de todos os seus bens. Eles perderam tudo o que tinham. Não só isso, eles experimentaram desterro, foram levados da sua terra para um outro país. Eles foram saqueados e levados para ser escravos em Babilônia. Então, olha que situação difícil. E eu vinha falando de privações que nós temos experimentado. Nessa ocasião, o povo de Deus experimentou privação de praticamente tudo. Os que não perderam a vida, perderam família, propriedade, perderam gado, plantação, tudo que eles tinham. A terra ficou desolada. Quando Babilônia invadiu Judá, tudo foi destruído. E eles ainda foram levados em diversas levas para um desterro lá em Babilônia, ficaram privados até do próprio lugar onde eles viviam. Porém, queridos, houve uma perda, uma privação que foi muito importante e marcou muito o povo de Deus naquela época. E qual foi essa perda? Eles não apenas perderam o seu templo, que foi destruído e saqueado, mas eles também perderam toda a possibilidade que eles tinham de cultuar a Deus. Então, vejam, perderam tudo em termos materiais, perderam o próprio lugar da sua moradia e perderam a possibilidade de ter a sua vida religiosa e a sua relação com Deus através das práticas litúrgicas. E quando a gente olha para o contexto do chamado povo de Deus, seja lá atrás no Israel, seja hoje com a igreja, esse aspecto do nosso culto congregacional, de nós nos agregarmos como igreja, de prestar culto a Deus, ele é muito importante. E aquele povo, então, estava privado de todas estas coisas aí. Então, eles não só foram totalmente desorganizados como nação, mas também na sua vida de devoção, uma vez que eles não podiam prestar culto a Deus. O lugar onde eles se juntavam, faziam suas festas e todas aquelas coisas, aquele lugar foi saqueado, foi destruído, eles não podiam mais prestar culto ali. Um duro golpe para uma nação que perde os elementos mais fundamentais da sua identidade, entre eles mesmos, enquanto povo, mas também com o Deus da sua devoção. Então, isso é um duro golpe que eles sofreram ali. Perderam a unidade nacional e também a sua unidade como povo de Deus. Eles ficaram sem nada, então algo muito difícil. Agora, essa escravidão que eles foram experimentar em Babilônia, ela foi profetizada por Deus e ela duraria 70 anos. E o que acontece quando eles estão lá? Quando chega lá, mais ou menos pelo 50º ano, quando eles já estavam cativos há cerca de 50 anos, não eram mais os babilônios que os mantinham escravos, mas eram os persas. O Império Persa havia dominado aquela região e conquistado tudo que era dos babilônios e derrotado os babilônios. E um rei persa permite ao povo de Israel que fossem enviadas algumas pessoas de volta para Jerusalém para reconstruir o templo. Então os israelitas se queixaram com o rei persa, dizendo: olha, nós estamos muito tristes, nós não temos mais o lugar da adoração do nosso Deus. E o rei persa então vai condescender com eles, vai atender ao pedido e vai permitir que um agrupamento de pessoas retorne para Jerusalém e comece a reconstruir o templo. Então, algo muito importante, e a Bíblia nos diz que foi providência de Deus. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Esdras, no capítulo 6. Eu vou ler os versos 13 a 15, onde nós vemos o registro da reconstrução, uma parte pequena, só para a gente tomar contexto, de como foi a reconstrução do templo
lá em Jerusalém, o templo de Israel. Então diz Esdras 6,13, tendo recebido o decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Olha, eles receberam o decreto e cumpriram. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Então, aqui, o livro de Esdras nos traz o relato de que aquela leva um primeiro retorno, um primeiro agrupamento de pessoas voltaram por ordem do Senhor, com autorização do rei, para reconstruir o templo que tinha sido destruído há mais de 50 anos atrás. Agora, acontecem algumas coisas interessantes, queridos, que são dignas de nota. Conforme profecia do Senhor, 70 anos após a ida deles para o cativeiro, eles foram retornando, foram em 2, em 3 levas, e todos eles acabaram os que podiam, a maior parte deles voltaram, alguns preferiram ficar na Pérsia, mas a grande maioria dos judeus voltou para Israel. E agora, então, eles tinham uma situação interessante, porque eles tinham o templo, mas depois de 70 anos afastado da sua vida litúrgica e das suas práticas religiosas, o culto estava desorganizado. Eles tinham perdido um pouco o jeito, a forma, era uma nova geração. Então, eles tinham problema e aquilo pesou muito, porque a vida religiosa dos israelitas, ela orbitava ao redor do templo. Então, judeus de diversos lugares muito longínquos, de 3 a 4 vezes, pelo menos ao ano, iam até Jerusalém exatamente para praticar e participar dos rituais, das festas religiosas que eles tinham. Eles tinham rituais, cânticos, eles tinham uma convivência muito grande em Jerusalém, tudo isso ao redor do templo. Mas agora eles estão retornando, reconstrói o templo, estão há 70 anos sem fazer nenhuma daquelas coisas, eles estão começando ali, e esse culto, se é que eu posso dizer assim, ele era um culto um pouco capenga. Ele não estava ordenado da forma correta, as coisas não vinham acontecendo conforme elas deveriam ser, não é? E aí o que acontece? Aí o Senhor levanta um homem chamado Esdras. Ele era de família sacerdotal e ele era o que naquele tempo se chamava um escriba. Ele era alguém que conhecia muito bem a lei de Deus, a palavra de Deus. E o Senhor levanta esse homem para voltar para Jerusalém e reorganizar o culto, a adoração. Então, veja, depois de muito tempo de privação da sua prática litúrgica comum, eles estavam desorganizados e Deus fala, não, nós precisamos resgatar aquele culto como ele deveria ser. E eu convido você agora a ler aí mesmo em Esdras, eu vou ler o capítulo 7, os versos de 1 até 9, para a gente retomar aqui, então, o contexto da ida de Esdras para Jerusalém. Diz assim a Escritura: depois destas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Talvez você que não é acostumado, querido, vai perguntar, por que foi falando de tantas gerações que antecederam a própria vida de Esdras? É porque a Escritura quer exatamente firmar para nós
que os antecedentes na vida de Esdras conduzem até Arão, até o sacerdote. Ele era de linhagem sacerdotal. Então, a Escritura vai fazendo essa digressão e nos levando até Arão para mostrar que esse Esdras, ele era de linhagem sacerdotal. Era alguém que tinha autoridade de poder fazer as atividades relativas ao templo. Então, a Escritura nos leva até lá e prossegue. Verso 6. Esse Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor Deus de Israel. Então, veja, a Escritura vai afirmar que, além de linhagem sacerdotal, ele também era um escriba, alguém que copiava e que ajudava na interpretação da lei da Escritura, era alguém apegado à palavra de Deus. Isso é muito importante. E segue o texto. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém, no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No 1º dia do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Então, queridos, Esdras sai de Jerusalém levando um monte de oficiais, de servidores do templo. Ele tem uma viagem de 4 meses até chegar a Jerusalém para restituir as coisas, para poder trazer de volta a vida litúrgica do povo, para poder congregar as pessoas de novo, para restaurar o culto como ele deveria ser. Então, esse Esdras, ele era linhagem sacerdotal, conhecedor da palavra de Deus, e ainda a palavra nos informa que a mão de Deus era sobre ele. Então, esse homem estava abençoado e tinha muitos quesitos aí espirituais nesse sentido. Agora, como eu mencionei, a privação do culto a Deus e de todo o trabalho que acontecia ao redor do templo fez com que aquela adoração ficasse fria, destituída de sentido e de alguma forma corrompida. Então, qual é o papel de Esdras aqui quando Deus o levanta? Era exatamente levar reavivamento para a fé de Israel, restauração, reconstrução dos aspectos da fé daquele povo que haviam sido perdidos por conta da privação nos 70 anos do cativeiro. Para isso, o Senhor levantou Esdras aqui para reorganizar a fé de Israel. Eu comentei um pouquinho antes com vocês que o nosso retorno, talvez, a uma reorganização da nossa vida após a pandemia, ele tem passado por processos protocolares. Protocolos estão sendo estabelecidos. E é interessante, eu gostaria de agora ler com vocês o verso seguinte, o verso 10 do capítulo 7, porque o que a gente vai perceber, se é que eu posso usar essa linguagem, é que Esdras vai adotar um protocolo também para poder tentar retornar à normalidade do que era a vida religiosa de Israel. O verso 10 diz: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a 3 coisas: estudar a lei do Senhor, praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, com essa missão de ter que restituir a espiritualidade de Israel e guiado por Deus, Esdras estabelece um protocolo que tem 3 frentes específicas: estudar a palavra de Deus, que ele já conhecia, praticá-la e divulgá-la, ou seja, ia ensinar também, conforme o texto diz. Ele faz o protocolo. Como é que nós vamos voltar à normalidade hoje, olhando? Não, nós temos alguns protocolos para restaurantes, lojas, olha, tem que ser assim. E eu percebo aqui que Esdras fez exatamente a mesma coisa. Ele cria um protocolo, uma norma, para poder restaurar, reavivar a fé daquele povo, né? Então, na verdade, o que ele está levando como esse protocolo é um retorno ao conhecimento, à prática e à difusão da palavra de Deus. Tudo girando ao redor da palavra.
para que eles pudessem restabelecer as coisas. Então, quando eles estiveram no cativeiro, eles tinham, como eu mencionei, e vinculado à vida religiosa, dois itens fundamentais para a fé que eles tinham que faltava: palavra de Deus e a congregação. Eles haviam perdido esses dois elementos fundamentais e, por conta disso, no retorno, a fé estava deformada. A fé não era a mesma. Então, o que Esdras faz? Ele clama, ele vai proclamar, se é que a gente pode resumir assim, um retorno à Escritura. O sumário, a síntese, o resumo daquilo que Esdras adota como protocolo para poder restaurar a vida religiosa de Israel é um retorno à Escritura. E é o que vai sempre funcionar quando a gente ouvir falar de reavivamentos. Os reavivamentos da igreja que aconteceram ao longo da história, todos eles foram centralizados por um retorno à Escritura. E é exatamente o que Esdras vai fazer aí, com esse protocolo que ele cria, para tentar fazer com que aquela fé voltasse ao normal. Um paralelo meio com o que a gente está vendo hoje. A gente quer que algumas áreas da nossa vida retornem à normalidade e a gente está criando protocolos, criando estratégias, criando caminhos, e a gente vê que Esdras faz algo nesse sentido, né? Agora, comparando com a gente, queridos, hoje, e agora eu quero deixar um pouquinho os tempos de Esdras e o que ele fez para trás, e começar a pensar um pouco acerca de nós. Como nós estamos hoje? Então, veja os paralelos. Nós estamos, em alguma medida, assemelhados ao povo de Israel. Nós estamos privados de fazer muitas coisas que nós gostaríamos, e eu falei, principalmente poder estar com pessoas, abraçar pessoas, nós não podemos fazer, não sabemos quando elas voltarão ao normal. Alguns estão prevendo que só o ano que vem vai melhorar um pouco ainda, talvez se vier vacina, nós não sabemos, mas a gente sabe que a nossa vida, de alguma forma, ela foi deformada naquilo que a gente pode chamar de normalidade, e as autoridades estão tentando achar um jeito de fazer a gente voltar aí, não é? Porque a nossa vida, ela está desorganizada, essa é a verdade. A nossa vida foi desorganizada. Não a semelhança exata do que aconteceu com Israel, porque eles perderam tudo. Eles foram destruídos, saqueados. Isso desorganiza muito mais do que nós aqui. Mas a gente está buscando protocolos aí para voltar ao normal. Dentre as privações que estão sendo colocadas e que nós devemos observar, está a privação de algo que é também essencial para nós enquanto cristãos, que é o nosso convívio, que é o nosso culto, que é a nossa reunião para a prática dos mandamentos recíprocos. Nós fomos privados de caminhar juntos. Então, vejam, não é algo pequeno, não é algo sem importância. A nossa fé, em alguma medida, ela também, à semelhança de Israel, gira ao redor do fato de que nós devemos caminhar juntos. E se a gente perceber a igreja na sua fundação, comecinho do livro de Atos, todos os que creram estavam juntos, eles perseveravam na sua fé, eles caminhavam juntos. A palavra de Deus, ela é prática. Ela não é alguma coisa apenas mística que se desenvolve numa relação terra e céu, não. Ela acontece aqui horizontalmente, no convívio do povo de Deus. E nós estamos privados hoje de fazer essa caminhada, de lidar uns com os outros nos mandamentos recíprocos, como a Bíblia diz lá em Provérbios, que assim como o ferro afia ferro, assim também um homem afia o outro, o amigo afia outro. A gente está impedido de poder estar afiando um ao outro, porque a gente não está caminhando junto. A gente está segregado, a gente está privado de um aspecto fundamental da nossa fé. E a questão que eu quero colocar aqui é a seguinte, para a gente refletir: até que ponto essa privação do nosso convívio pode afetar a nossa fé?
É uma pergunta para a gente refletir, pensar e talvez olhar lá para frente, tentar perceber até que ponto a nossa privação do poder caminhar junto vai afetar em alguma medida assim, a nossa fé, não é? Até que ponto esse nosso distanciamento não pode esfriar a nossa fé, o nosso sentimento de uns para com os outros enquanto irmãos, a questão da gente poder fazer aplicação daquelas coisas que o Senhor ensinou para que nós as praticássemos uns com os outros. Até que ponto isso pode trazer prejuízo? Nós não sabemos. Verdade é, e louvado seja Deus por isso, é que nós, um pouco diferente, né, bastante diferente de Israel, nós temos alguns recursos como estes, não é? Onde eu estou falando agora, que permite que a gente consiga ter algum convívio, embora virtual, que a gente consiga se ver, que a gente possa se desafiar, que a gente possa estudar a palavra juntos, mas de alguma forma nós estamos com a nossa fé privada de um dos seus aspectos fundamentais aí, pela doença aí, não é? Mas a tecnologia ajuda, e também um outro fato muito importante que Israel não tinha, é o fato da gente poder, cada um de nós, ter uma Bíblia à sua mão. Quando Israel foi para o desterro, eles não levaram, as cópias das Bíblias foram destruídas, os rolos foram queimados pelos babilônios, e homens que eram versados na lei, como o próprio Esdras, é porque eram bons memorizadores da Escritura, porque eles se dedicaram a fazer cópias, mesmo lá em Babilônia, e então eles conseguiram manter, mas eles não tinham, como nós temos hoje, Bíblia. E aqui a gente estabelece uma diferença bastante fundamental aí, não é? Então, embora de forma virtual, a gente tem suprido um pouco da falta que o nosso convívio faz, mas de forma limitada aí, nós não estamos no que seria o nosso normal aí. Então, talvez surgiria a pergunta, o que nós podemos fazer para não ter uma deterioração da nossa fé? E eu gostaria de responder, pelo menos aqui, inicialmente, essa pergunta, e a gente vai continuar, talvez, lidando com esse tema, mas, pelo menos, inicialmente, eu gostaria de responder essa pergunta sobre o que nós vamos fazer. A minha sugestão é que a gente mantenha o protocolo de Esdras, que a gente mantenha aquilo que Esdras anotou para reorganizar a fé do povo. E o que foi, então, que Esdras estabeleceu lá? Estudar, praticar e ensinar a palavra. Como é que nós vamos poder preservar a nossa fé sem um aspecto tão essencial e fundamental, que é o aspecto congregacional? Fazendo como Esdras nos falou, a gente vai estudar a palavra, a gente vai praticar a palavra, vai ensinar, vai divulgar, vai falar da palavra. É o que nós temos que fazer para poder sair dessa situação, que nós não sabemos quando ela vai acabar, sabendo que não houve uma degradação da nossa fé. Nós vamos nos apegar à palavra, nós vamos usar Esdras como estratégia, Esdras 7:10, como uma estratégia para manter a nossa fé viva, ativa e forte, uma fé vigorosa. Nós temos uma dependência muito grande da nossa vida congregacional, mas ela não é imprescindível. Nós podemos ter cristianismo sem viver exclusivamente em função deste lugar que é a igreja, que alguns também chamam templo erradamente, mas é o lugar da nossa reunião, do nosso convívio. E eu tomo como exemplo as igrejas perseguidas, as igrejas subterrâneas. Eles se reúnem em pequenos grupos, em grupos familiares, grupos de 10, 20 pessoas, e eu não estou propondo que essa vai ser a nossa alternativa de igreja. Não, graças a Deus, nós podemos vir como igreja, que são as pessoas, nos reunir num lugar, conviver, fazer o nosso churrasco, o nosso culto, cantar louvores, fazer muitas coisas, estudar a Bíblia, e queira Deus que isso possa voltar rápido. É importante, é da dinâmica da vida cristã o estar juntos. Mas enquanto isso não vem, nós vamos manter o protocolo de Esdras. Nós vamos estudar, praticar e ensinar a palavra. É a minha recomendação para todos nós. Quando é que a nossa vida vai voltar ao normal? Bom, vamos separar
tem um normal da nossa vida civil, que a gente vê que está voltando aos poucos, mas vai ter o normal da nossa vida congregacional. Quando é que a gente vai poder cantar abraçado aqui de novo, queridos? Nós não sabemos. Quando é que a gente vai poder se reunir de forma segura? Temos que esperar. E aí, como é que a gente vai viver até que isso aconteça? Bom, na vida civil, nós vamos ouvir as nossas autoridades e, de forma responsável, fazer o que nos é permitido. Mas na nossa vida espiritual, nós vamos nos manter esperando, não é? Segurando as coisas de forma segura, mas sem abandonar esses aspectos da palavra, estudar, praticar e ensinar a palavra. E como é que, na verdade, a gente poderia olhar para isso? Eu queria que você pensasse da seguinte forma, queridos. Enquanto nós não pudermos nos reunir, que cada um de você, que é meu irmão querido, que é cristão, sejam Esdras na tua casa. Essa é a recomendação. Sejam Esdras. Olhe para o exemplar da Bíblia que você tem, que Israel antigo não tinha. Pega a tua Bíblia, valoriza, é Deus falando. É assim que nós cremos, é palavra viva de Deus. Então você vai estudar, praticar e ensinar com a tua Bíblia. Se você abandonar a Escritura, querido, eu tenho certeza que quando houver a possibilidade da gente retornar, você vai estar com a sua fé deteriorada, esfriada, distante da palavra de Deus e das coisas que Deus quer que nós façamos e vivamos. É o que vai acontecer. Nós não podemos nos distanciar da palavra de Deus em hipótese alguma, até que a gente consiga conviver melhor e ter novas estratégias de aplicabilidade, como a gente faz e sempre fez durante o tempo que a gente podia estar junto. Então, é essa a recomendação que eu queria deixar para nós, né? Alguém poderia falar, pastor, eu não consigo sozinho, tem muita gente na igreja para ajudar, que pode te ajudar, eu não sei como fazer, nós podemos ensinar. Você não pode ficar alijado, você não pode ficar separado da Escritura, nem eu posso, queridos, porque a nossa fé vai minguar. A espiritualidade cristã, ela deve ser alimentada na medida em que nós nos dirigimos sempre a Deus, na nossa devoção, na nossa oração, e que Deus fala conosco através da palavra. E é o que nós devemos fazer, é como a gente deve andar. O nosso prédio aqui, exatamente onde eu estou, ele é muito importante para a nossa vida cristã. Mas a privação do uso dele de forma congregacional não pode levar a tua fé nem a minha a sucumbir. Ele é importante e faz parte, mas a vida cristã não depende dele se por algum motivo nós tivermos que estar privados da nossa vinda aqui. Então isso vai depender da gente querer, como eu desafiei, poder tentar ser um Esdras na nossa própria casa e se manter com a nossa fé aí, não é? Então o apego à palavra é fundamental. Nós não podemos soltar nem a palavra, nem o Deus da palavra. Nós devemos estar em comunhão constante, tanto com a palavra como com o Deus que emerge da Escritura quando nós buscamos a Escritura, não é? Então, estudem, pratiquem e ensinem a palavra, queridos. É assim que nós vamos vencer estas coisas. Eu queria deixar algo para você refletir um pouco depois, que foi um pensamento que me veio interessante, não é? Vamos supor que nós estivéssemos vivendo com essa pandemia, mas há 50 anos atrás. Você faz um exercício de imaginação, alguns que são meus contemporâneos podem imaginar de forma mais vívida, porque já existiam lá, né? Mas vamos pensar que nós estivéssemos vivendo essa pandemia há 50 anos atrás, sem os recursos tecnológicos que nós temos hoje, e que essa pandemia durasse 1 ano. Vamos fazer um exercício de imaginação. 1 ano que nós não pudéssemos vir para a igreja, nós não pudéssemos nos ver, e nós não poderíamos ter nem contato virtual, nem por telefone. Cada um iria estar dentro da sua casa por 1 ano. Como é que nós voltaríamos para a igreja após esse 1 ano?
como é que cada um de nós teria mantido a sua devoção pessoal? Como é que nós poderíamos manter a nossa fé viva, vibrante, forte, um ano privados do nosso culto, da nossa vida congregacional? Isso pode vir a acontecer. E a pergunta é, suponhamos um ano, a gente teria, 50 anos atrás, embora poucos haviam telefones discados, né? De vez em quando a gente poderia ligar para alguém que teria o telefone também para receber e ouvir a voz. Mas nós não veríamos rostos, não é? A gente não estaria junto aqui, aí daqui um ano volta, vem todo mundo aqui para a igreja. Aí nós iríamos fazer uma entrevista, perguntar para cada um, queridos, como é que aconteceu a tua vida de fé? Como é que ela rolou durante esse ano que não tinha ninguém caminhando com você, ninguém pedindo conta, ninguém compartilhando nada, ninguém desafiando a tua fé? O que teria acontecido com a tua fé, meu querido, após um ano, como Israel lá atrás ficou? Agora, como eu falei, nós somos abençoados, cada um de nós pode ter um exemplar da Bíblia, nós temos esses aplicativos, a gente está se vendo, a gente está convivendo em alguma medida. Então, o que devemos fazer, queridos? Louvar a Deus por estas coisas todas, não é? E olhar, assim, para Esdras como exemplo, que ele, sem um exemplar da Bíblia, preservou a sua fé longe da sua terra. Ele voltou e percebeu que, embora a sua fé tivesse se mantido, porque se a fé de Esdras não tivesse se mantido, ele não ia tomar esse propósito no coração, como o verso 10 diz. Ele tomou no coração o propósito de estudar, praticar e ensinar a palavra, porque isso estava vívido dentro dele, queridos. Ele conseguiu vivenciar anos e anos de cativeiro, sem culto, sem se juntar para cantar, para orar, para compartilhar pedido de oração, não teve nada disso, mas a fé de Esdras se manteve vigorosa. Por fim, eu queria trazer mais uma questão final aqui. A dedução que Esdras traz para nós, a gente pode inferir, deduzir, que Esdras está dizendo para nós que nós podemos ficar impedidos por algum tempo, que pode ser grande ou pequeno, de cumprir vários aspectos que eu posso chamar de litúrgicos da nossa fé e que estão aqui restritos ao templo, ao lugar do nosso encontro, à nossa igreja construção. Mas, em hipótese alguma, podemos nos afastar da palavra de Deus. Aí a fé desmorona. E talvez você vai perguntar agora assim, pastor, por que é tão importante assim que nós fiquemos apegados à palavra? Queridos, é porque exatamente, entre outras coisas, a palavra de Deus é o meio de comunicação que o Senhor deixou para comunicar-se conosco, para poder falar com a gente. Esse foi o meio que Deus deixou para nós. Então, na palavra de Deus, nós encontramos direção de Deus para a nossa vida, nós encontramos esperança de Deus para a nossa vida, nós encontramos fortalecimento espiritual de Deus para nós, nós encontramos a própria vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Então, como é que nós poderíamos continuar nos chamando cristãos, sendo que nós tivéssemos abandonado esse aspecto central, é um ponto fulcral da vida cristã, é poder ter a nossa prática da busca das coisas de Deus na palavra. É por isso o apelo que eu trago e o desafio para nós. Nós não podemos nos divorciar nossa vida, enquanto cristãos, da palavra de Deus. Nela nós encontramos Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu na cruz para pagar a conta dos nossos pecados e que nos deu a vida eterna. Como é que nós poderíamos ficar separados de todas estas coisas que a Bíblia nos traz e que envolvem estas verdades tão sublimes? A nossa vida eterna, nosso destino eterno está depositado em verdades que nós encontramos na Escritura. Então não dá para ficar distante da palavra de Deus. A nossa fé iria
se estragar, nós iríamos abandonar, perder, esfriar a nossa fé. E se você está ouvindo essa mensagem, querido, agora, está me vendo aqui nesse recurso ou em outro, aí das mídias, não é? Eu queria falar com você, se você já entregou sua vida a Jesus e tem Jesus como teu Salvador, se apegue a esta palavra e não largue dela. Tome Esdras como exemplo e coloque a tua vida diariamente nos ensinos da palavra de Deus. Não abandone a palavra de Deus. Agora, se você ainda não conhece Jesus como teu Salvador, se você tem alguns conhecimentos, algumas informações acerca de Jesus, mas se Ele não é o teu Salvador pessoal, eu gostaria de desafiar você, querido. Se coloque diante do Senhor, numa oração simples, tranquila, mas sincera. Reconheça que é pecador, que é o que a Escritura revela, e que os nossos pecados nos separam do Senhor. E receba Jesus Cristo como seu Salvador. Creia que Ele pode pagar a conta dos teus pecados e dos meus e entregue tua vida a Ele. Peça para que Ele pague a conta dos teus pecados e te reconcilie com Deus. Esta é a mensagem da Escritura. A Bíblia pode parecer um livro muito grosso, às vezes, com muitas informações, muitas das quais a gente, às vezes, acaba não entendendo bem, mas saiba de uma coisa, queridos, tudo que nós podemos encontrar neste livro tão grosso resume-se nesse fato: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o único que pode te salvar, perdoando os teus pecados e te dando a vida eterna. Não despreze esse fato. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, faça isso, receba perdão, a vida eterna e tenha em Jesus o teu Salvador. Tá bem? Eu quero orar por nós agora e agradecer a Deus por nos dar uma mensagem como essa, onde nós temos um grande modelo em Esdras para a nossa vida. Vamos orar. Deus querido, eu agradeço ao Senhor por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu te agradeço pela tua palavra, a Bíblia, que nos traz estas lições tão importantes. Eu agradeço ao Senhor porque entreguei minha vida a Jesus, tenho nele o meu Salvador, e eu sei que nele eu tenho vida eterna. Que tu possas despertar, Senhor, esse desejo no coração de todo aquele que ouvir esta mensagem e ainda não entregou sua vida a Jesus. E para aqueles que já estão em Cristo, que o Senhor, papai, possa desafiar o coração para que possa estar se mantendo firme, buscando e conhecendo a palavra, praticando a palavra e mesmo a divulgando e a ensinando, conforme Esdras nos ensinou e nos desafiou. Agradecemos ao Senhor por esta reunião tão gostosa, tão importante, tão significativa, pelos louvores que tivemos. Louvamos ao Senhor por tudo isso, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, obrigado por ter estado conosco. Eu quero trazer aqui um breve aviso. Muito provavelmente, salvo algum problema, a partir da semana que vem a gente vai mudar um pouquinho o horário do culto, porque nós pretendemos iniciar pelo Zoom o estudo da Bíblia através da nossa escola bíblica a partir das 17 horas, como nós tínhamos aqui presencialmente. Escola bíblica das 17 às 18, 30 minutos do intervalinho, aí a gente volta com o culto nesse formato às 18h30. Então aguardem as informações, nós vamos passando ao longo da semana. Muitíssimo obrigado por ter estado conosco, que Deus abençoe a tua vida, a tua semana. Deixa eu ver só aqui, nós vamos ter um louvor aqui. Vai ter mais um louvor? Nós vamos ter mais um louvorzinho, queridos, aguenta a mão aí que você vai cantar com a gente. Nós temos aqui nos visitando no Zoom a Sueli Ramos, o Cristiano também, eu vi mais uma pessoa, peraí, deixa eu ver que eu anotei o nome, a Rosenita também. Louvado seja Deus por suas vidas, obrigado por estar conosco. Vocês ficam aí já com um convite para estar sempre com a gente, uma grande bênção ter vocês conosco, tá bom? Vamos ter mais um louvor então.
É isso aí, irmãos. É uma bênção. A gente gostou tanto de estar aqui que a gente vai cantar mais uma vez. Esse prazer maravilhoso aqui de poder louvar a Deus. A gente vai cantar Tu é a Glória. E, bom, é isso. Para sempre, Rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Para sempre, Rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar.